A cada 300 anos, uma antiga serpente demoníaca gigante reencarna e possui o corpo de um membro da família Kumo. Essa maldição demoníaca assumirá o controle do corpo de alguém, transformando-o no mais poderoso Lorde Demônio, cujo único desejo é destruir todo mundo. Nossa história começa quando a família Kumo compartilha sua alegria de seu recém-nascido. Tenka, o irmão mais velho, é informado por seus pais que se tornou um irmão mais velho e terá que proteger esse seu irmão. Nosso protagonista se chama Somaru, mas vamos chamá-los de Sora. A família continuou a crescer e eles ganharam um outro irmão mais novo. Em uma noite, um cara misterioso usando uma máscara de raposa entra furtivamente em sua casa e mata seus pais. O cara mascarado estrangula Sora, afirmando que é culpa dele que seus pais morreram. Tenka aparece ouvindo os gritos do seu irmão e tenta lutar contra o cara. Sora, percebendo que todos estão em perigo, até mesmo seu irmão mais novo, pega a espada da família para ajudar, mas o cara mascarado se vira para ele e o ataca. Tenka tenta empurrar seu irmão para longe, mas é atingido pelas costas pela espada do inimigo. Sora começa a chorar ao perceber o ferimento de Tenka, mas Tenka sorri para ele e diz que deveria sorrir, pois sempre carregará suas preocupações e fardos. O mascarado foge e os três irmãos conseguem se manter vivos. Alguns anos se passaram e os irmãos agora estão capturando e transferindo criminosos para a prisão de Gokumonjo, uma prisão inescapável, onde os criminosos foram detidos depois de entrarem em fúria por causa da nova lei que proíbe o porte de espadas. Desde a noite traumática, Sora tem sido atormentada por suas memórias e treina para chegar ao nível de seu irmão, que é muito mais forte do que ele e que usa apenas um leque como arma, para evitar ferir alguém. Alguns policiais chegam e pedem ajuda para capturar um criminoso fugitivo. Tenka diz a Sora e Shutaro para ficar em casa, fazendo com que Sora se sinta tratado como criança. Tenka simplesmente não quer que seus irmãos corram perigo. Ele sempre se recusa a treinar Sora, pois não sabe que na verdade Sora é o mais forte dos três irmãos. Sora, por outro lado, simplesmente admira Tenka e não reconhece sua própria força. Depois que Tenka vai embora, Sora insiste que ele e Shutaro sigam atrás para ajudar numa situação. Eles se encontram na floresta, onde avistam um criminoso e correm atrás dele. Sora chega a lutar com o cara e bate nele. E se sente orgulhoso por derrubar um cara sozinho sem a ajuda do seu irmão. Mas o criminoso acorda novamente e ataca Sora por trás, estrangulando. Sora perde a consciência, pensando que está morrendo, mas Tenka o salva. E o dia termina com o irmão mais velho carregando o irmão mais novo nas costas para casa. Sora chora, se sentindo mais inútil do que nunca agora, que ele não era forte o suficiente para vencer, nem mesmo um cara, enquanto seu irmão havia derrotado muitos. Tenka deixa-o chorar muito, pois sabe que a sua responsabilidade é fazer seus irmãos se sentirem melhor e seguro, a todo custo. No dia seguinte, Sora vai ao médico para tratar dos seus ferimentos. Na volta para casa, ele vê que um estranho chamado Naoto está tentando persuadir Shutaro a ir com ele para Gokumonjo. Sora imediatamente impede Shutaro de ir, fingindo ser Tenka, e manda buscar Shirazu, seu amigo íntimo e governante. Naoto o ataca. Sora recebe os ataques de Naoto repetidas vezes, fazendo perceber o quão fraco ele é. Sora foge, mas Naoto segue atrás, revelando sua arma de múltiplas lâminas e tenta esfaqueá-lo. Mas Shirazu finalmente chega e o defende, e eles lutam na velocidade da luz. Shirazu derruba Naoto no chão, que levanta e continua atacando. Tenka finalmente chega ao local e os ajuda. Ele enfrenta Naoto de frente e dá uma surra nele, mas o cara não desiste. Mas assim que ele tenta levantar novamente, o esquadrão Yamanu chega e o derruba. Em casa, Sora ouve uma conversa entre Tenka e Botan e pergunta o que é o Orochi. Mas como sempre, Tenka o dispensa porque quer protegê-lo. Sora fica irritado porque Tenka está o tratando como uma criança e jura se tornar muito mais forte para que Tenka também possa contar com ele, e volta à sua rotina habitual de treino. Tenka continua a ser o irmão responsável, que deve se encontrar com Yamainu, uma força do governo que se dedica a encontrar o demônio Orochi e destruí-lo. Ele já fez parte ao lado de seu pai, que foi o fundador. No dia seguinte, Sora vai até o escritório de Yamainu para pedir a Sousei, a comandante do esquadrão e ex-amigo de Tenka, que o treinem para que ele se torne um grande espadachim. Mas Sousei o expulsa por causa de como Tenka o traiu ao deixar o time. Outro membro da Yamanu, chamado Leng, aparece e se oferece para treiná-lo, se Sora for disfarçado para Gokumonjo para encontrar informações sobre os prisioneiros. Sora concorda e vai para a prisão disfarçado de peruca. Ele entra como um preso. Ele besbilhota e escuta uma conversa entre Naoto e alguém, mas é pego e jogado na sala. Um homem dentro da sala se revela usando uma máscara de raposa. É o homem mascarado que assassinou os pais de Sora.
Sora o estrangula, mas o homem acerta ele contra a parede, o nocauteando. Ele acorda em uma clínica, depois que um guarda o encontrou inconsciente. Ele pergunta sobre o homem na sala e quer formar uma aliança com Sora para obter informações. Depois de voltar para casa, Tenka dá uma bronca nele sobre ele colocar a vida em perigo pelo Yamanu, que só poderia estar usando ele. No dia seguinte, Sora vai relatar ao Yamanu. Ele se reporta a Sousei, que inicialmente não estava interessado, mas ao ouvir a informação, concorda em colocá-lo sob proteção e treiná-lo. Ele acorda na manhã seguinte após outro pesadelo brutal e chorando sobre o passado, sendo fraco. Enquanto isso, Tenka revela seu segredo para Botan, Shiraizu e Doki. Ele revela ser o receptáculo de Orochi. Sora volta para casa e Shutaro está chorando. Tenka foi preso. Botan revela que seu irmão mais velho é o receptáculo de Orochi, a cobra demoníaca. Ele será executado antes que a cobra demoníaca possa dominá-lo completamente e continuar sua fúria. Sora e Shutaro correm para o ponto de execução para encontrar Tenka, que será executado por Hiyari. Tenka vê seus irmãos menores lutando contra os guardas para entrar, enquanto conversava com Sousei, que quer saber a verdade sobre a sua deserção. Eles correm até ele e gritam para que ele não vá. Mas Tenka os abraça e se despede deles, dizendo-lhes para sempre sorrir mesmo diante da adversidade. Todos na cidade aparecem tentando impedir a execução, defendendo Tenka. Ele é o herói da cidade, sempre ajudou as pessoas e protegeu ferozmente seus irmãos mais novos. Mas Tenka, sendo o idiota que é, diz a eles para terem uma vida e caminharem de cabeça erguida, até sua morte. Uma semana após a morte de Tenka, as nuvens onipresentes sobre a cidade ainda estão lá. Sora pergunta a Shiraizu por que as condições da cidade não melhorou quando o receptáculo de Orochi foi morto, mas nem ele sabe. Sora sai e encontra Shutaro, que está muito triste com a morte do seu irmão. Ele sente muita falta dele porque o considerava um herói e Sora o conforta. Sora vê como responsabilidade agora ficar mais forte para proteger seu irmão mais novo e vai treinar com Sousei. Mas ele não consegue parar de pensar em seu irmão e se distrai, fazendo com que ele seja atingido. Ele volta para casa se sentindo derrotado e pensa em desistir. Ele não pode apenas sorrir como Tenka costumava e nem pode se tornar tão forte como costumava ser. Shutaro ouve a conversa entre Sora e Shiraizu sobre como Tenka foi forte o suficiente para suportar o assassinato de seus pais e ficou gravemente ferido protegendo. Shutaro, que soube que seus pais morreram de doença, começa a fazer perguntas sobre isso. Mas assim como Tenka costumava fazer, Sora não responde. O irmão mais novo foge, triste e se sentindo excluído. No meio da procura por Shutaro, Sora encontra uma guarda feminina, Nishiki, e ela estava ferida. Leva para casa para ela ser tratada. Os habituais policiais vêm pedir ajuda a Sora sobre um criminoso fugitivo, indo a sair à procura do criminoso tal como nos velhos tempos. Mas ele não acha fácil. Nishiki sai e tenta ajudar porque ela é uma fuma do clã ninja qual Shiraizu fazia parte, antes de ser exterminado. Sora diz a ela para fazer o que quiser, se ela decide ficar por perto ou não. Após prender o criminoso com sucesso, no dia seguinte Sora decide que continuará treinando mesmo que não fique tão forte quanto seu irmão Tenka, mas que ele fique forte que seja capaz de proteger seu irmãozinho. Shutaro encontra Naoto, que escapou da prisão, que ele conta que Tenka realmente foi morto. Shutaro começa a chorar, finalmente entendendo toda a verdade. Naoto tenta convencer e influenciar Shutaro a se vingar das pessoas que mataram seu irmão, o governo. Na manhã seguinte, Sora acorda estrangulando Nikishi de um pesadelo. Ele rapidamente pede desculpa. Sousei aparece vindo visitá-lo. Ela conta a ele sobre o que o Orochi realmente é, e como Tenka foi capaz de agir tão rápido, já que muitos receptáculos não conseguiram nem perceber que abrigava uma cobra demoníaca antes que fosse tarde demais. Um membro da Yamanu, Takeda, vem informar a Sousei que seu camarada, Takamine, foi brutalmente atacado a noite passada, nas proximidades. Ele começa a culpar Sora por ser tão fraco e que as pessoas podem ser facilmente atacadas por perto. Ao mexer em suas coisas, Sora encontra sangue em suas roupas que ele não se lembra. Foi inundado por flashbacks da noite anterior, quando Takamine foi atacado. Ele se lembra de ter sido quem o atacou e percebe que seu irmão se sacrificou à toa. Por ele. Ele descobre que é o verdadeiro receptáculo de Orochi. Enquanto isso, Shiraizu descobriu que Botan é um recipiente e que reencarna a cada 300 anos para selar Orochi.
Ao saber que ela vai atrapalhar a ressurreição de Orochi, Shiraizu a esfaqueia. Ele conta o seu plano, que ele veio ao Santuário Kumo para ficar de olho no receptáculo de Orochi. Ele sabia desde o início que Tenka seria morto, e estava nisso o tempo todo. Sora corre e mostra para Souci as marcas da maldição em seu corpo e pede para ser morto antes que se transforme completamente. Souci não o faz. Ninjas Fuma começam a cercar o escritório de Yamano em busca do seu mestre Orochi para lutar contra o clã, e Souci deixa Sora lá dentro com Takeda. E vai lutar também. Lá dentro, o homem mascarado pula a janela e nocauteia Takeda. E revela que ele é o irmão gêmeo de Shiraizu, e que não foi ele que matou seus pais. Quem foi Shiraizu. Sora luta para compreender e o homem o ataca. Mas Shiraizu chega e impede seu irmão gêmeo de atacar o receptáculo de Orochi. Eles se curvam perante a Sora e se apresentam como aqueles que irão servi-lo em sua destruição. Por ter sido traído por quem confiava, Sora tenta fugir, mas Shiraizu o impede. Leva ele embora. Enquanto isso, Shutaro ainda está saindo com Naoto, que está dizendo a ele para matar algumas mulheres, para mostrar que ele está falando sério sobre se vingar de seu irmão. No entanto, Shutaro não pode fazer isso. De repente, um grupo de bandidos cerca as mulheres, mas um homem encapuzado aparece e as salva, revelando ser Tenka. Tenka é capturado e acorda como um prisioneiro, depois de ter um doce pesadelo, sobre quando se tornou o irmão mais velho de dois meninos que mais tarde se transformariam em Orochi. É revelado que Tenka ficou gravemente ferido quando Shiraizu assassinou seus pais. O desejo de proteger seus irmãos mais novos fez aceitar uma proposta para se tornar uma cobaia. Injetado nele uma substância especial feita das células de Orochi. A substância rapidamente curou suas feridas e se fundiu a ele, transformando em um receptáculo falso de Orochi. Botan chega e diz a ele que Shiraizu o extraiu porque ele quer servir a Orochi, cujo receptáculo é Sora. Tenka se liberta de suas correntes e vai salvar seus irmãos. Enquanto isso, Sora, como Orochi, mostra sua imensa força, destruindo a prisão de Gokimochi com um só golpe. Nishiki vai até ele e jura lealdade a ele. Ela conta a ele sobre as espadas gêmeas da família Kumo, que pode separar Orochi de seu receptáculo. Querendo salvar Sora de sua condenação, ela pega e foge com as espadas, dando sua lealdade a Sora e sua vingança em vez do clã Fuma. Shutaro finalmente se livra de Noato, que estava o atacando, salvo por um guaxinim de estimação, um familiar que pode aumentar de tamanho magicamente. Eles esbarram em Nishiki, que estava sendo perseguida por Orochi, mas o Yamano também aparece e intercepta. Botan chega e diz a Shutaro para conduzir Orochi através de um túnel para o sol em Kyoto, onde o Orochi queimará sobre a luz do sol. Mas chegando lá, eles encontram um beco sem saída e Orochi os alcança. Ele lança um ataque sobre Shutaro, mas as espadas gêmeas imbuídas de feitiços mágicos o protegem e repele o Orochi. O topo do túnel cai e Tenka aparece chamando seus irmãos. O sol atinge Orochi, queimando e fazendo-o fugir. Tenka o persegue para lutar. Orochi escapa pelo teto do túnel, mas é pego por Souci, que o impede com a ajuda de Tenka. Shutaro atinge Orochi no estômago com as espadas gêmeas e a cobra demoníaca escapa, saindo do corpo de Sora e subindo até as nuvens. Sora acorda e vê que Tenka está vivo e o soca de brincadeira por ter colocado ele no inferno. Tenka diz que ele precisa derrotar Orochi porque ele era o receptáculo, então eles correm atrás de Orochi. O céu se abre e Orochi surge e começa a destruir toda a cidade com seu poder. Sora finalmente chega onde está o Orochi e Shiraizu tenta fazer a cobra matá-lo. Mas Shutaro junto com Tenka e Hiyari rapidamente vem a seu socorro. Mas o irmão gêmeo de Shiraizu aparece e agarra Tenka e Souci pulando na boca de Orochi. Sora continua a lutar, tendo perdido seu irmão pela segunda vez. Mas Tenka reaparece e junto com os Amainu e os habitantes da cidade, eles lutam contra os inimigos com força total. Essa cena motiva Sora, que rapidamente saca a espada Abi e atinge o monstro Orochi, finalmente percebendo que alcançou o seu grande objetivo, se tornar mais forte do que Tenka e ser capaz de proteger seus irmãos. E com a ajuda de Shutaro e Takeda, eles mataram e selaram Orochi. O céu clareia e a luta acabou. Tenka vai falar com Shiraizu, exigindo uma explicação, mas ele só olha para os três irmãos, relembrando do tempo de paz, que passaram junto como uma família. Ele diz adeus e se joga de um penhasco. Fim do vídeo, galera. Deixe seu like. Se gostou desse vídeo, lembrando que é a primeira vez que eu faço, hein? Deixe seu comentário, diga o que você gostou, o que você não gostou. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Valeu, falou, fui! Acabou.